Oi, pessoal, tudo bem? Sou Lucas Silva. Eu e Camila Miller resolvemos gravar esse podcast para dar algumas dicas que ajudem vocês no dia da prova do Enem. A nossa intenção é colaborar para vocês terem cada vez mais condições de responder aquela prova e ser aprovado no curso que vocês desejam. Nunca esqueçam que, para que um sonho se realize, basta alguém que acredite nele. Uma vez, Alfredo disse: uma grande vida é um sonho de juventude realizado na idade madura. Ou seja, sonhos de juventude todo mundo tem, mas por não ter colocado esse sonho claramente para si mesmo, você não consegue transformá-lo em um projeto operacional. Nesse sentido, vocês têm trabalhado isso cada vez mais, ou seja, procuraram e procuram se esforçar todos os dias para realizar o sonho de vocês. Vocês podem questionar: mas como, Lucas, a gente tem feito isso? Quando vocês perceberam que a humildade é o princípio da sabedoria. Vocês tiveram a humildade de aprender com a professora Marissandra na escola e conosco através desses vídeos e agora com esse podcast. Então, continue firme e a realização de seus sonhos acontecerá. Então, nesse podcast, vamos dedicar a um assunto que é muito cobrado no Enem, a variação linguística. Basicamente, esse assunto, a variação linguística, nos diz o seguinte: os diferentes modos de falar o português são importantes para essa prova, porque eles falam diretamente sobre o cotidiano e os usos aplicados da língua. Camila, você teve a oportunidade de conhecer o Museu de Língua Portuguesa antes que ele passasse por um incêndio que destruiu todo o seu acervo? Não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, apenas assistindo alguns vídeos na internet mesmo. Pois é, Camila. Certamente você deve ter visto pelos vídeos que no último andar era um local onde ficava a exposição permanente. Ou seja, o terceiro andar era dedicado à história e expansão da língua portuguesa através do tempo e ao redor do mundo. A língua portuguesa, ou português, é uma só, ainda que haja diferenças entre o modo como ela é falada e escrita. Entende-se que todos os falantes de português compartilham de uma só língua. Tanto é assim que há um acordo ortográfico compartilhado pela maioria dos países falantes de nossa língua. Temos países que têm o português como sua língua oficial. Temos o Brasil, logicamente, Guiné-Bissau, Moçambique, Macau, Angola, Cabo Verde, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Guiné Equatorial. Além disso, é bastante comum se encontrar expressões como português brasileiro, português europeu e português africano. Essas denominações têm mais a ver com a fala do que com o modo de escrita em si. E vocês sabiam que não é apenas entre os países falantes de português que há diferenças? Dentro do próprio Brasil há muitos modos de falar e articular uma mesma língua. Esses modos podem variar de acordo com a localidade geográfica, posição social, escolaridade, condição cultural e psicológica, entre outros. É verdade, Camila. Há essas diferenças. E a essas diferenças se dá o nome de variação do português. Quando falando sobre esse assunto, é preciso diferenciar o que é uma variação linguística e uma variante linguística. A variação linguística é a presença na língua de formas alternativas, que, no mesmo contexto, não produzem alteração de significado, porque têm o mesmo valor de verdade. Já a variante linguística, o termo variante, é utilizado para identificar uma forma que é suada ao lado de outra língua, sem que se verifique mudança no significado básico. Resumindo essa explicação de conceitos sobre variação e variante linguística que o Lucas fez, vocês precisam associar assim: variação a fenômeno, ou seja, variações regionais, sendo modos diferentes de falar e a depender da região. Ai, Lucas. Continue. Continuo pronto. A depender da região e o termo variante. Vocês associam a formas diferentes, por exemplo, vou ao banheiro e vou no banheiro. Ambas possuem o mesmo significado, mas a primeira é gramaticalmente culta e a segunda tende a aparecer na oralidade. Perfeito esse resumo que Camila Mille acabou de fazer, pessoal. Agora precisamos saber sobre a variação social. O que seria isso? É aquela parte pertencente a um grupo específico de pessoas. Essa variação também é chamada de variação sociocultural. Essa variação pressupõe o segmento social de onde vem um falante, considerando-se geralmente as seguintes variedades:
falante não escolarizado e falante escolarizado, também entre homem e mulher, idoso e jovem. Com isso, percebem que a diferença de uso da língua entre pessoas de faixa etárias diferentes é muito importante para a maioria das provas. Para exemplificar a definição de variação social que Lucas acabou de explicar, vou ler um poema cheio de gírias e é importante que vocês ouçam bem. Seria basicamente o uso poético da variação social. Pisou na bola, conversa fiada, malandragem. Mala sem alça é o couro, tá de sacanagem. Tá trincado é aquilo, se toca vacilão, tá de bom tamanho, otário fanfarrão. Lembrando que é um fragmento de A Gíria é a Cultura do Povo, de Bezerra da Silva. Agora entrando em outro ponto interessante, segundo Rocha Lima, 2011, alguns traços que se pode perceber entre os diferentes grupos falantes são gírias, línguas profissionais e calão. Vamos ver melhor cada uma delas? Lucas, você sabe o que são gírias? Sim, Camila. É um linguajar específico de um grupo, com um vocabulário próprio. Além da criação de palavras novas, o conceito também envolve a ressignificação de termos e palavras já existentes, a modificação pela abreviação ou pelo aumentativo, entre outros. Camila, se eu não estiver enganado, tem algumas gírias mais usadas na internet e que foram catalogadas. Correto ou estou enganado? Você está certo, Lucas. Temos as gírias mais usadas na internet. Vou citar algumas delas aqui e vocês ouçam bem. Primeiro, biscoiteiro. Pessoa que faz de tudo para chamar a atenção na internet, seja com fotos ou postagens. Por exemplo, você viu a foto que ele postou? Que biscoiteiro! Crush. Pessoa por quem se sente algum tipo de atração, frequentemente platônica. Por exemplo, poxa, crush, por que você não me nota? Dá ruim. Quando algo sai fora do planejado ou dá errado. Por exemplo, se a gente não estudar, vai dar ruim no Enem. Fada sensata. Usada quando se quer elogiar alguém por ter dito algo correto. Por exemplo, disse tudo, fada sensata. Lacrar. Quando alguém manda muito bem em alguma situação. Usado frequentemente como elogio. Por exemplo, você lacrou na resposta. Miga. Uma abreviação de amiga, que pode ser utilizada mesmo entre pessoas desconhecidas, admite variação de gênero para amigo. Por exemplo, miga sua louca, vamos no cinema hoje? Ranço, gíria usada para descrever o sentimento de desprezo ou raiva por algo ou alguém. Por exemplo, peguei ranço dele depois daquele dia. Shippar, quando se deseja a união de duas pessoas, tanto da ficção quanto da vida real. Por exemplo, eu shippo muito vocês dois. Que interessante, Camila, essas gírias mais usadas na internet. Com certeza vai ajudar muitos alunos. Então, assim como as gírias estão ligadas a grupos sociais pertencentes a uma mesma profissão ou a profissões semelhantes, médicos e demais profissionais de saúde possuem um linguajar específico, que se diferencia do linguajar dos arquitetos, por exemplo. Também são chamados de jargão por alguns autores. E temos também o calão, que são ligados a pessoas à margem da sociedade. São expressões criadas especificamente para dificultar a comunicação e o entendimento entre aqueles que não fazem parte do mesmo círculo. Termo também associado a expressões vulgares ou chulas, como palavrões e xingamentos. Vale lembrar sobre o preconceito linguístico. O preconceito contra alguém por conta do seu modo de falar é conhecido como preconceito linguístico. O principal teórico do assunto é Marcos Banho, professor da Universidade de Brasília. Banho estuda o campo da sociolinguística. Lembrando que a sociolinguística é uma área que estuda a língua em seu uso real, levando em consideração as relações entre a estrutura linguística e os aspectos sociais e a cultura da produção linguística. Pois é, Lucas. O preconceito, seja ele de que natureza for, é uma crença pessoal, uma postura individual diante do outro. Qualquer pessoa pode achar que um modo de falar é mais bonito, mais feio, mais elegante, mais rude do que outro. No entanto, quando essa postura se transforma em atitude, ela se torna discriminação. No caso língua, é imprescindível receber uma educação linguística crítica e bem informada,
na qual se mostra que todos os seres humanos são dotados das mesmíssimas capacidades cognitivas e que todas as línguas e variedades linguísticas são instrumentos perfeitos para dar conta das expressões e construir a experiência humana neste mundo. Eu e Lucas deixamos essa reflexão para que possamos respeitar as diferenças e não impor o nosso querer na outra pessoa. É preciso ter respeito à diversidade. Esse é o nosso podcast para ajudar vocês. Obrigado e boa sorte no Enem. E esperamos na universidade, pessoal.